Ah, peraí. Ah, sim. Todo mundo aí? Todo mundo ambientadinho, né? Bom. O que é bom da casa espírita é que os alimentos não engordam. Tudo engorda, tudo político. Ah, não é? Não é, Neri? Não engorda, você fala isso. É feito com água fluidificada. Isso, essa barriguinha daqui é ectoplasma. O negócio é ectoplasma. Desculpa o fogo. Tem que ter uma desculpa. Mas vamos lá. Desculpa, com certeza, né? Então, vamos falar de perispírito rapidamente, né? Que não é novidade. É o corpo fluídico do espírito, né? É o corpo espiritual, é o mediador plástico entre o espírito e o corpo físico, formando a partir do fluido próprio da alimentação, né? Quer dizer, nós desencarnamos, esse corpinho bonito fica, e o perispírito segue, né? O corpo mental. Mas tudo fica plasmado aonde? Esse danado do perispírito aqui, né? Os nossos bens, o nosso mal, aqui que plantamos de bom, de ruim, os nossos conhecimentos, fica tudo plasmadinho no perispírito, né? Então, ele dá vida ao corpo material e organiza segundo o seu modo próprio, né? Rege todas as funções, mantém o seu equilíbrio orgânico e controla toda a nossa saúde. Porque está ligado, né? Trazemos lá do passado, né? Aquele homem velho ainda que está arraigado dentro da gente, né? Não perdemos nada disso. Tudo bem. Então, no processo reencarnatório, o espírito, através do perispírito, começa a se ligar ao novo corpo físico. Orienta dinamicamente a fecundação, a divisão de multiplicação celular. Nós conhecemos tudo isso. Naturalmente, respeitando as leis biológicas, né? Da hereditariedade, tudo, com as quais haja sintonia. É persistente sobrevivente à morte, né? Transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então, na realidade, quem está doente é o espírito, né? Trazido pelas mazerras do quando desencarnamos, carregamos conosco o nosso perispírito, né? Todas as informações a respeito do equilíbrio, desequilíbrio, das doenças, né? Tudo aquilo que nós provocamos, nós levamos isso. As impressões positivas ou negativas de nós, né? Que tivemos na nossa longa existência. Ora, saímos doentes do corpo, então, ou seja, as qualidades, os defeitos, faltas, abusos, vícios e existências passadas são registrados no perispírito. Fica aqui, ó, chapado, e reaparece aonde? Nesse corpo bonito aqui, como doenças ou enfermidades. Olha só, é simples assim. É simples, né? É. Olha só. Então, abusos, vícios, faltas, camarada fuma, bebe, se droga, sexolatria. A sexolatria não é sexo de amor. Estou falando sexolatria doente da alma. O camarada que pensa em sexo 24 horas é doente da alma, né? O sexo amor é diferente, o sexo do casal é diferente, né? O nosso querido, que já desencarnou há muito tempo, o Dr. Jorge Andréia, ele falava isso, né? Naturalidade fantástica. Ele falava que o relacionamento sexual do casal é o próprio encontro com Deus. Tal as energias políticas que ali vibram com relação de amor, né? Então, é muito contundente. Então, o camarada bebe, fuma, se droga, viciado, saiu da vida, continua fumando, se drogando, usando álcool e fazendo sexo na parte espiritual. Através de quem? Tudo mais. Né? Sintonia. Olha, eles não têm mais o corpo fluídico, não tem o corpo somático, se aproxima de quem? De nós.
torna um vício. Né? Por isso que eles ficam se tornar um vício. O camarada que eu bebo uma cerveja, 10 cervejas por dia, eu não alcoólatra. Né? Eu bebo 10 cervejinhas por dia, eu alcoólatra. Né? Eu fumo 30 cigarros, 40 cigarros por dia, eu fumo espiritualado. Então, quando você tenta parar de fumar e não consegue parar de fumar, por que não consegue? Porque é difícil você abandonar o vício. Já pensaram nisso? Sabe o que é? Eu fumei durante de 18 a 38 anos. Aí, 38 anos eu fiz assim com cigarro. Acabou. 3 dias depois eu tinha nojo de cigarro. Eu já era espírita, eu tinha consciência espírita, sabia os meus comprometimentos. A minha querida esposa fumava, eu cheguei para ela e falei, então cigarro, parei de fumar. Você não é homem para isso. Aí desafiou o homem que tinha dentro de mim. Lógico, né? Bom, falei, parei de fumar. Eu disse você, a hora que parei de fumar, jamais fumaria. E deixei de fumar. Terceiro dia eu tinha nojo. O que é isso? Consciência espírita. Que você cinge, você quebra o vínculo vibratório. Por que você quebra? Porque, como aquele que saiu pelo fumo, pela droga, pela sexolatria, retorna para o espiritual, ele continua bebendo, fumando, se drogando através de quem? Do encarnado. Já que ele não tem um corpo físico, somático, ele se aproxima de quem? De nós, que está fumando, está bebendo, está se drogando e está fazendo sexo. Não o sexo amor, mas o sexo doença, pensando em sexo 24 horas. Ou seja, nós passamos a ser o canudo do plano espiritual. Chato, né? Ser canudo é porque você está bebendo, está fumando, eles estão do seu lado, pelo link vibratório, por problema de sintonia vibratória, fumam, agem, bebem, se drogam, olha só. E não querem que você pare de fumar, beber e se drogar. Porque cada um que desiste do fumo, do sexo, da droga, é menos um para eles. Não são obsessores, são doentes da alma que precisam ainda dessas energias. Parei de fumar com 3 dias eu tinha nojo, rompi o link vibratório. Mas me custou um problemazinho depois, né? Depois de 38, depois de 28 anos, eu operei o coração com 6 artérias entupidas. Por quê? Porque o fumo é tão violento, mesmo eu não fumar nunca mais, as 20 anos que eu fumei, aquela foi entrando devagarzinho pelas artérias, alinhado ao estresse, aí uma bomba me detonou 6 artérias entupidas. E a conta chegou. Ah? A conta chegou. A conta chega. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Olha só, simples assim. Então, por isso que esse desequilíbrio, as qualidades de nós levamos todas elas, plasmadas aqui no espírito, né? Pensamento, né? Força criadora, proveniente do espírito, que o impulsiona. Pensamento, a energia mental que o pensamento exterioriza, exerce total influência no corpo espiritual. Pensamento, somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Nosso querido Emmanuel, atraímos para nós, estou falando isso o tempo todo, né? Mas é isso mesmo, nós temos que botar assim na parede de casa, nem isso todo dia. É dever de casa nossa. Então, a energia mental que o pensamento exterioriza exerce total influência no corpo espiritual, modificando a sua forma, sua aparência e sua consistência. Criada pelos espírito, logo ele é matéria. Quer dizer, o pensamento não é matéria.
Nós criamos o pensamento, as formas de pensamento, né? Tanto é que na parte espiritual os espíritos criam cidades inteiras pelo pensamento. E futuramente todas as mediunidades somem, sabia? Psicografia, psicofonia, clareaudiência, vidência, só vai sobrar um. Qual é? Intuição. Eu, Orlando Luiz, não sou médico intuitivo. Estou fazendo um estudo, não me lembro. Se for me perguntar o que eu falei depois, não me lembro. Às vezes eu faço palestra de 1 hora, me lembro 20 minutos, mesmo presencial ou online, como eu faço no canal que nós temos no Facebook e no YouTube. Quando eu vejo, parei isso, não me lembro. O que vai entrar nos pensamentos e eu vou falando. Então, a mediunidade que vai sobrar no futuro é pensamento, é intuitivo. Os espíritos se comunicam por onde? Pelo pensamento. Pensou, passou. Então, no nosso lar, o Adriano Luiz nos fala, né? Pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos do lado universal. Cada um de nós vive em sintonia com o ambiente espiritual, a psicosfera, que as suas atitudes e desejos constroem. Vós sois artigos da nossa própria imortalidade. Nós somos responsáveis daquilo que nós fazemos e pelaquilo que nós criamos. Temos dúvida disso? Não. Nós fazemos tudo isso. Então, a aula gerada pelos pensamentos positivos, elevados, transforma-se numa coraça protetora para nós, assemelhando ao sistema imunológico do nosso corpo físico. Pensamento, você pensa no bem, você está atraindo quem? O bem. Pensou no mal, está atraindo quem? O mal. É simples assim, não é? E nós não nos tocamos nisso. Abrimos o nosso leque. Então, quanto mais primitivo materialista, maior será a quantidade e toxicidade dos resíduos produzidos que irão impregnar a nossa alma, passando a agir no corpo, no corpo espiritual, como lavas mentais ou formas de pensamento. Por isso que somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. E o diálogo entre o Clarence e o Hilário, né, o diretor do Colônia Nosso Lar, conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Vós sois artífices da vossa própria imortalidade. Nós somos responsáveis por aquilo que eu estou fazendo o tempo todo. Então, quando eu estava falando, voltando de Tiquinho, quando eu estava falando dessa sintonia, né, de usarem o fumo, o vício, droga, na realidade o termo não é canudo, não. É um termo que eu não gosto de usar ele. O termo chama-se vampirização. Nós somos vampirizados por esses irmãos que necessitam dessas energias ainda e vão se aproximando, criando lavas de pensamento na nossa caminhada, né? Então, qual é a principal forma de drenar dos fluidos eletréticos gerados pelos pensamentos que estão em desarmonia? É através do próprio corpo físico, né, que absorve essas energias nocivas, nós absorvemos e manifestando sob a forma de doença, geralmente correspondendo ao tipo de pensamento que nós estamos gerando. Ou seja, quem atrai as doenças? Quem é o vizinho? Não, somos nós. Nós atraímos as doenças para nós. Isso tem que ficar muito. E nós sabemos disso. Ou não sabemos? Sabemos. Aqui pelo menos todo mundo sabe. Eu estou falando novidade alguma aqui agora? Todas as palavras que estão aqui é dos espíritos, não é minha não. Eu posso até contar uma historinha no meio e tudo, né? Mas aqui é dos espíritos. Nós sabemos disso. Bom, na raiz profunda das enfermidades está o quê?
necessidade de recomposição moral do espírito, refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta. Só isso. Necessidade de recomposição moral, a nossa transformação moral, reconhecer-se-á o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar suas más tendências. Não é isso? Eu vou abrir. Reconhecer-se-á o verdadeiro católico, evangélico, testemunho de Jeová, candomblessista, umbandista, hinduísta, pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar suas más tendências. São todos nós, não é só os espíritas, não. Que nós aqui somos os mais complicados. Se nós estamos aqui hoje, os mais complicados somos nós. Porque nós temos conhecimento. Nós sabemos disso. E o pior, vamos retornar nesse planeta com essa bagagem. Não vamos reencarnar em outro planeta, nem Marte, nem Júpiter. É aqui mesmo, né? O André Luiz nos fala que, no momento, é plenamente dispensável a sua presença no paraíso. Olha só. Dispensável. O seu lugar de crescer e evoluir é aí no planetinha Terra mesmo. O André Luiz nos traz isso. E é mesmo. É aqui que nós estamos evoluindo, é aqui que nós temos que crescer, é aqui que estamos para a nossa resta. Nem Júpiter não, ainda falta muito. Ainda falta muito. Né? Então, refazimento emocional, reajustamento interior, a renovação de conduta é a nossa reforma íntima, que ainda estamos longe de realmente conquistar isso. Concluímos o quê? Os males do corpo físico são originários do distúrbio do corpo espiritual e estes são causados pela desordem do pensamento, né? Que por sua vez são originários dos desvios de sentimentos, doenças morais e doenças da alma. E o que nós estamos vendo no planeta hoje? Fome, guerras, bora, tanta coisa. Fome, guerra, violência, doenças, dissídimas, tudo. Abusos, condutas imorais, todos os matizes, tudo. corrupção. Nós temos. Caraca, não melhoramos nada. De 2000 anos atrás, até quando? Então, mais será cobrado daquele que mais recebe. E hoje nós somos cobrados. Porque nós temos a consciência espírita, nós sabemos da realidade nossa, nós sabemos que nós somos espíritos imortais, nós estamos envolvidos nesse planeta até o fiapo da alma. Que nenhuma outra religião tem esse conhecimento. Não tem. Eu falo isso sem dúvida nenhuma. Não tem. Porque quando a pessoa atende o convite, entra na casa e vê que o convite é ele se modificar, ele mete o pé, ele vai embora. Não fica. Eu, o homem velho, eu vou deixar para a próxima reencarnação, tá bom. Eu até acredito na reencarnação, mas eu nasci assim, desencarno assim. E já me várias pessoas falar isso. Eu falei, está com problema. Não é? Está com problema. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, morri assim, vou morrer assim. Não se modifica. Está com problema, vai resolver, vai criar outro pepino, vai voltar de novo. Mas quantas vezes nós já voltamos nesse planeta? Graças ao bom Deus, nessa reencarnação, despertou esse conhecimento dentro de nós. É responsabilidade. Vamos retornar, espero, com espíritos. Ou não. Ou dentro de outros segmentos religiosos para tentar mudar as estruturas. Então, cada um. O Emmanuel está encarnado aí já com 30 anos de idade, é um pedagogo,
E provavelmente isso não vem da linha espírita. O próprio Chico falou isso. Deve vir um segmento religioso qualquer para tentar modificar aquela estrutura ali. Que em algum momento tem que se modificar esse pensamento. Então, enfermidades. As enfermidades graves decorrem de faltas passadas e que contribuem para o aprendizado, reparação e restauração dos atos inadequados que acumulamos no nosso corpo espiritual. Estou falando disso desde o início, né? Por isso estou sendo mais rápido possível, senão não vai dar tempo. Mas não é isso que eu estou falando o tempo todo? Estamos falando o tempo todo isso. Certos acontecimentos e doenças são permitidos pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos na sua jornada evolutiva. Nada ocorre por acaso. Ninguém sofre por nada. Nada. Não tem acaso, não tem nada. Pintou o problema, é conosco. Como nós vamos vivenciar isso, aí é com nós. Então não vem nada, ninguém sofre, né, por acaso. Então, assim, enfermidade, o acidente inesperado, carência afetiva, dificuldades econômicas são meios utilizados para despertar da nossa anestesia da ilusão, ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera, a que muitos de nós se submetem. Em grande parte dos casos, o componente inicial dessa enfermidade é a falta de quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo que a ti mesmo. Né? Então vamos deixar de colocar tudo na geladeira, aguardando a próxima encarnação para melhorar? Começamos a dedicar alguma intenção às necessidades do Espírito. Porque é a hora que todos nós começamos a entender que eu Espírito, eu sou Espírito, o problema é com eu, não é com o outro. Nós vamos purificando, sabendo que nós vamos levar os nossos problemas para o outro lado e vamos retornar com os problemas. Então nós temos que ser malandros, né? Vamos botar malandros, para antecipar isso, deixar esse lixo aqui e ser um pouquinho melhor. Por isso que o Chico nos fala, né? Que você não sair dessa encarnação melhor do que quando chegamos. Será que nós vamos sair? Sinceramente, eu acredito que sim. Pelo menos um tiquinho, né? Um tiquinho. Porque já não matamos mais, já não roubamos, já não levamos ninguém à loucura, fome. Eu, com certeza, nós não fizemos nada disso hoje. Chegamos na nossa idade, os mais jovens, né? Não fizemos nada disso. Então, já é uma conquista. Então, acho que nós vamos sair um tiquinho melhor. Mas, é aquela história, eu com certeza vou para o céu. Eu não tenho dúvida disso. É sério, sendo espírito umbral. Lógico. Sendo espírito umbral, vou passar por lá. Então, autoestima. Renove o relacionamento com você mesmo. Né? Devido à dificuldade em gostar de si mesmo, é o que acontece hoje. Né? Acabamos mantendo as harmonias psicológicas que continuarão a se manifestar na próxima encarnação. Trazemos, né? Isso tudo do nosso chapado, do nosso perispírito. É necessário começarmos agora mesmo a buscar a nossa transformação. Porque deixamos de fazer uma existência, precisamos terminar em outra. Né? É por isso que nós estamos indo e vindo, e não acordamos. Os vícios, os hábitos, os temperamentos, todos precisam de educação e disciplina. É muito difícil se conhecer interiormente quando a busca está sempre no exterior, procurando as respostas no exterior. E hoje nós vemos pessoas bem estabelecidas, bem de vida, muito dinheiro, carro, praia, carro de campo, carro de praia, tudo, e são infelizes. Os consultórios psiquiátricos lotados, de psicólogos, psicanalistas, né, tomando taxas pretas o tempo todo, porque não se consegue
estão procurando a felicidade, tem tudo e não tem absolutamente nada. São infelizes. E os consultórios estão cada vez mais lotados. Aí entra o ato de amar a si mesmo, ainda é uma lição que todos temos que aprender. Amar a Deus com todas as pessoas é próximo para amar o outro, nós temos que nos amar. Uma consequência da falta do amor é a depressão. Depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Isso dados da organização 2015. Ok? Em 10 anos teve aumento de 18,4%. Hoje está em 380 a 400 milhões de pessoas no planeta. Aqueles que têm depressão sabem 3 vezes mais. Estamos falando de 1 bilhão e 800 a 2 bilhões de habitantes, de 9 bilhões, 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. O Brasil é recordista em ansiedade. Sabia? Segundo a OMS, o número de pessoas em transtornos de ansiedade eram 264 milhões em 2015, com aumento de 14,9%. É importante observar que muitas pessoas têm tanto depressão quanto transtornos de ansiedade. No Brasil, o total são cerca de 18,6 milhões de pessoas com ansiedade. Constatado, fora aqueles que têm e não sabem. 30% do total de adolescentes, a gente não está conversando, entre 12 e 17 anos, têm transtornos mentais comuns. 26,7% de 12 a 14 anos. 33,6% de 15 a 17. Meninas, 34,8%. Meninos, 21,6%. O ápice do problema ocorre aos 17 anos. Meninos, 44,1% e meninos, 27,7%. É o estado pandêmico. É que eu falei que nossa salinha, só a nossa linha tem recebido de jovens. Isso é assustador. Por que a ansiedade é tão comum nas pessoas da atualidade? Fatores: complexidade de vida moderna, competitividade, pressões, desafios e rápidas mudanças, perda de valores familiares e religiosos. Decorrentes: frustrações profissionais e afetivas, conflitos conjugais, morte de ente querido, perda de emprego, dívidas financeiras, medos de violência. Vou passar. Ansiedade. Todos, em menor ou maior grau, estamos sujeitos à ansiedade. Uns preferem racionalizar, outros narcotizar, outros ainda evitar. Diante da universidade, devemos nos preparar para lutar ou fugir. A escolha é nossa. Tá? A fuga pode gerar problemas futuros. A luta, embora penosa, pode nos gerar grandes benefícios. É aceitar que nós estamos doentes. Só que a grande maioria não aceita que está doente. Não aceita. E está doente. Buscando amenizar a ansiedade. Modos negativos. Roer as unhas, comer exageradamente, deixar de comer, fumar freneticamente, consumir bebidas alcoólicas com mais frequência, outros pedem sono, outros dormem demais, uns ultrapassam o tiro de medicamento, busca de alívio em atividades com jogo patológico, comprar compulsivamente. Olha só, tudo isso são, sexo compulsivo, trabalho excessivo, que é a fuga mais bem aceita socialmente. Modos positivos, para tentar minimizar: praticar esporte, realizar exercícios físicos, dedicar-se à leitura, à música, a algum tipo de prática, oração e meditação. São coisas que contribuem para evitar isso. Muito bem. Depoimento dos outros. Assim, tem que minimizar. Não. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, we'll be happy. But that's not entirely true. I suffered from depression. Clinical depression is terrible. There's tendencies towards depression from
fireball that comes into someone's head. I remember my stepmother asking what it felt like, and I feel like this is a perfect way to describe it. It feels like homesickness, but you're home. I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it'll be okay. It'll be okay. I wish at that time I had realized after the graduate that I could talk to a lot of people. You all know, no one alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you. And they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone. You are not broken. You're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression 8 years ago. It didn't stop me from nothing. Your life is worth living. Always, always, always. Wilson Nunes. Apesar de tudo de bom que aconteceu comigo, de tudo que já conquistei, eu me sinto há anos triste. Hoje, o Wilson Nunes está internado de novo, está à beira do suicídio. Tem tudo. Milionário, aviões particulares, tem tudo. Depressão. Eu sinto uma angústia todos os dias, eu vou agilizado, eu vou brincadeira, e depois lá eu estou de novo com esse sentimento ruim. Padre Marcelo Rossi. Todos foram colocaram isso em público. A doença o afetou tão gravemente que o afastou, inclusive, da sua relação com Deus. Ele colocou isso. Segundo o padre, eu tinha preguiça de rezar o texto. Olha só. Já ouviu falar de texto bizantino? Fazia o texto porque era mais rápido. Padre Fábio de Mello, outro, com depressão também. Tudo estou trazendo aqui e eles colocaram em público. Há um ano eu enfrentei crise de pânico e quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com o que vivi. Tristeza não é doença, mas consciência do tempo que pode ser. É preciso estar atento à adoração dela em nós. Paulo Fernandes. Avistei a janela e queria pular. Aí veio que o negócio estava feio. Emagreci 7 quilos, cabelo caiu, foi o ano. Celto Melo. Vivi o inferno, definiu o ator. Disse que a doença se manifestou por interromper o uso de remédios para emagrecer e fazia antes. Segundo Melo, 2 atividades me ajudaram a se recuperar: fazer terapia e encontrar prazer em atividades físicas. Adriano Cidades. Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição, fiquei perdido, não segurei a onda, aí veio a depressão, passei pela fase de não conseguir comer, não sair da cama, de acesso ao sofrimento. A dor da depressão foi tão grande que parecia que eu ia morrer. E tive a chance de não morrer. A sensação que ficou é de me ressuscitar. Depressão. Como se pode conceituar a depressão à luz do conhecimento espírita? Veja isso. Esse vídeo é de um músico que nós conhecemos muito e gosto muito dele. Chama-se Carlinhos Brown. Então preste atenção nesse vídeo.
noivo de uma felicidade muito grande. silencioso. Tal. Desgraça. Uma dor abissal. Eu te entendo, coloco em seu lugar. Eu te vejo, posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é melhor calar. O silêncio você morre aos poucos. Morrer não é opção. Se sente não história quem afeta. Nem tem definição. Mas vem cá, tem que saber que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir. Que tem gente pra te ajudar. Gostaram? Primeiro Carlinhos, acho que ele foi uma felicidade muito grande de ter colocado esse vídeo. Um despertamento muito grande, um grande gosto. Voltou aqui? Botei só é isso? Não, peguei dois, não, mas aí eu não. Então, depressão é o cansaço de viver, é não aceitar a vida como ela é. Né? Se temos o costume de desanimar toda vez que surge um obstáculo à nossa frente, podemos adquirir o hábito de reagir sempre com o pensamento de desânimo. Ah, eu não consigo isso, não vou fazer isso. Né? E nós, às vezes, abdicamos. Temos tudo para mudar aquela situação. Né? É chorar o leite derramado. Né? Eu vim de uma falência da minha empresa e no momento de não sei ter do meu filho, quis chorar o leite derramado. Porque não adianta nada. É arregaçar as mangas, entrar em prece, pedir socorro, ajuda de que o céu te ajudará. Né? Nós não estamos no momento nenhum, não estamos sozinhos, nós sabemos disso. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Tem que fazer a nossa parte. Mas quando você se encontra no estado desse, né, em pensamentos de desânimo, né, reage com desânimo, é difícil você sair disso. Você tem que ter uma pessoa do lado, você tem que falar o que você está sentindo. E às vezes é muito difícil, é muito complicado. Eu estou com um amigo nosso, um vendedor nosso agora, está com depressão profunda e não quer ajuda. Ele acha que a igreja, ele é católico, acha que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Porque o problema não é só tomar remédio, ele tem que tratar de quem? Do espírito. Agora, como você faz entender a pessoa isso? Não vou sair da minha religião. Não tem religião nesse momento, você tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Porque quando você vê uma pessoa muito calada da sua amizade, opa, está acontecendo alguma coisa. E nós temos essa percepção, todos nós aqui, sabemos, opa, tem que estar junto, o que está acontecendo? Vai, até, mas tem que se puxar o que está sentindo. Que é a forma de nós ajudarmos a eles, não tem outra. Então,
acabam desencarnando com as modificações bioquímicas que surgem em consequência desse tipo todo de pensamento e levamos essa informação toda para a parte do espírito. Ou seja, levamos a parte espiritual as doenças nossas. Então a depressão é uma doença prisão, que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. É uma prisão porque enquanto a pessoa se deixa dominar pelo sentimento depressivo, não consegue realizar tudo aquilo que vem preparado para desempenhar a sua existência. Perde a existência, né? Se entrega. E números almas já renascem adoecidos, né? Ou seja, com os componentes psíquicos enfermizos, porque trazem no perispírito. Nada se perde. Nada se perde. Não, de novo, eu não conheço religião nenhuma que tenha essa transferência que o destino traz. Alguém conhece? Não conheço. De chamar a atenção, de levantar o sinal vermelho na nossa cara, uma coisa até errada. Então, retornamos ao planeta de mentes. E quando existe um esforço de superação, ela pode vencer essas dificuldades. É que ele ajuda. Então, nesse momento, esse amigo nosso, que é o vendedor nosso da empresa, ele está se entregando e está difícil. Teve um outro amigo do amigo nosso, não abria, não comentava, não falava, o outro achava que estava tudo bem, de repente pegou o carro e se tirou da ponte de Niterói. Aí quando a irmã ligou, olha, fulano morreu. Morreu como? Eu tive com ele ontem, estava bem, rindo. Estava rindo ali. Mas a dor da alma que ele trazia não expandia, não falava. Pegou o carro, dirigiu para a ponte e ficou na ponte. 40 pessoas se suicidam por segundo. Em 40 segundos, um se suicida. Processos depressivos violentos. Então, quando a depressão se manifesta, é como se houvesse uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Ela chega a mudança inadiável na nossa caminhada. Ou seja, não estamos sozinhos, né? Espíritos amigos acompanham os nossos passos e atendem às nossas carências o tempo todo, correspondendo às nossas vibrações. Então, a pessoa que enfrenta esse tipo de prova deve estar consciente que tem uma parte da providência divina. Porque não estamos sós em momento nenhum. E procurar perceber em si a força e a capacidade de superar. Só que é muito difícil. Não é fácil. Só quem teve depressão e saiu dela sabe que não é fácil. Tem que ter o apoio. E tem que ter o apoio espiritual dele. O remédio vai ficar refém dos remédios. Só. Taxas pretas, aqui, ali. Tem que ter tratamento espiritual e tratamento médico. Remédio, tratando de quem? Do espírito. Que ele está doente. E quando você trata do espírito, o corpo melhora. Nós vemos isso com muita naturalidade na nossa casa espírita. E nas milhares de outras casas. A pessoa sai totalmente purificada, equilibrada. De repente se ajunta a casa, vai estudar, e realmente ele aceitou o seu problema, aceitou a ajuda. Mas a grande parte não. Acho que o problema não é nada. Então, tese da depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal, como ela é. A estabelecer um desajuste interior que a incapacita de fazer, de viver plenamente. Então é preciso tomar uma atitude, né? Não mais transferido para a próxima existência a responsabilidade da mudança. Não, eu acredito nisso tudo, mas eu vou deixar para a próxima encarnação. E vai criando um rolo compressor, um rolo doido, né? De doenças, todas aquelas situações todas. Cara,
É muita doença que nós vemos hoje. É muita doença. Não é? Amigos nossos do nosso lado, você fala, caraca, como é que pode isso? E não aceitam, não abrem uma visão, continuam ali nas mesmas posturas. Aquilo me dá uma agonia danada que você não pode fazer nada, porque ele não quer ajuda. Você se torna até chato. Não é assim? Se torna até chato. Então, é necessário buscar autoconhecimento, né? Se necessário com a ajuda de profissionais experientes, quando nos sentimos deprimidos. O que é? Podemos estar deprimidos? Podemos. Tem momento que você dá uma caidinha, não dá? Né? Dá aquela caidinha, tem uma coisa. A hora que eu sinto que tem alguma coisa errada, opa, eu entro em pressa. Eu sou descarado mesmo. Eu chamo o doutor Bezerra, irmã Sheila, eu peço todo mundo, né? Para me ajudar, cara. Se entrou uma coisa que não é meu, eu tenho que, opa, tem alguma coisa errada. Como é que é? Sacudir a poeira, dar a volta por cima e tocar o barco. É o que nos compete. Isso acontece conosco. Tem hora que você está meio caidinho, não sabe por que, mas está. Às vezes chega uma tristeza profunda, você fala, cara, estou bem, que tristeza é essa? Às vezes é um amigo espiritual que se aproxima por sensibilidade, se aproxima. Você sente a sintonia ali junto de você e te dá uma profunda tristeza. Mas você fala assim, peraí, essa tristeza é minha, eu estou bem, eu não tenho motivo para estar triste. É aí que é o vigiar, que Jesus nos recomenda. Embora muitas pessoas não gostem, a medicação pode ser necessária, mas não deve ser tomada de forma isolada, sem auxílio da terapia e de tratamento espiritual. A utilização pura e simples de medicamento resolve o problema dessa vida, mas vai levar a empurrar as próximas, com certeza. E eu realmente vejo isso com muita propriedade, e hoje nós temos um grande médico, que botou simplesmente a cara a tapa, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. O trabalho do Paulo César como cirurgião oncológico, é um trabalho fantástico de colocar a doutrina espírita nos meios acadêmicos, arrombando as portas desse meio, daqueles médicos soberbos, arrogantes. Ele botou a cara a tapa ali, trazendo as experiências dele, de manifestações, de materializações de espírito. Olha só, que coragem o Paulo César tem, né, de levar esse trabalho fantástico. Porque o Emmanuel nos fala, a maior caridade contra a doutrina espírita é a sua divulgação. Todos nós, não podemos nos calar, porque ajuda. Doutor Luiz Felipe também. Doutor Luiz Felipe, esse que estudou lá. Doutor Luiz Felipe, ideal, tem médicos excelentes. Então, isso é nós, pouco conhecimento que nós temos, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar, porque nós não temos ideia do quanto nós ajudamos as pessoas numa palavra, às vezes. Eu tenho um canal no Facebook e no YouTube. Na quinta-feira eu tenho uma sala de estudo, eu estava conversando lá embaixo. E nessa sala de estudo é toda quinta-feira de 8 a 9h30 da noite. Eu, quando estava na pandemia, eu tive Covid, fiquei arriado, fiquei em Teresópolis, Carrado lá, um mês e meio de campo, perdi 10 quilos, mas não tive pulmão, afetou 10%. Qual o nome do seu canal? Qual o nome do seu canal? Orlando Luiz, no Facebook é Orlando Luiz. E no YouTube é Orlando Luiz Palestras. Só que no Facebook, no YouTube eu tenho 34 estudos lá dentro. No Facebook tem mais de 160. Que eu comecei a não jogar. Que cada estudo que você faz no Facebook,
para jogar para o YouTube é 40 minutos. Aí meu tempo foi ficando curto, aí acumulou. Eu tenho uns 100 e poucas salas de estudo no Facebook e 34 no YouTube. Mas o que eu quero chegar, o meu amigo espiritual, quando eu estava de Covid, no finalzinho dela, ele chegou para mim, né, sou médico intuitivo, ele falou assim, tem que abrir uma sala de estudo. Aí eu respondi, a palestra, lógico, do pensamento. Ele falou, não, uma sala de estudo, para você desenvolver o tema. Abrir o tema. Porque na palestra você fala 40 minutos, 50 minutos, mas não, tem pessoa que fica apta para saber mais. Aí é estudo. Então é uma sala de estudo. Nós não temos ideia de quantas pessoas você atinge. Hoje, o online veio realmente para ficar. A Casa Espírita hoje tem que ter online junto, palestras online, virtuais. Que muita gente tem medo de sair da rua, pessoas idosas, tem medo de violência. Lá no Esperança em Cristo, a Tia Marcília criou uma reunião quinta-feira, 8 horas da manhã. Aí ele falou, a Tia Marcília ficou doida, essa reunião tem já uns 8 anos. A Tia Marcília ficou doida, ninguém vai para a reunião pública 8 horas da manhã. Aí eu falei assim, vai bombar a reunião. Tem gente que tem até vergonha de entrar na casa espírita. Tem. Aí, conclusão. A reunião começou com 10, 15 pessoas. Hoje está quase 100 pessoas de manhã na reunião pública. Porque as pessoas têm medo de sair da rua, não podem se promover direito, têm medo de violência. Olha só, pessoa que está em casa de cama, quer assistir uma palestra. Não é? Isso é caridade e amor. Então nós não podemos nos calar, não. Nós que estamos aqui, mas eu não tenho conhecimento, sim. Todos nós não estudamos aqui, não lemos, então nós temos conhecimento. O pouco que nós sabemos, nós temos que falar para aqueles que não sabem absolutamente nada. E assim, uma pequena palavra, você ajuda imensamente aquela pessoa. E eu recebo isso dentro das lives, das palestras. Pessoa do Oiapoque do Chuí, pessoa de outros países, acompanhando, olha só que novidade. Então não podemos, né? Então, energia vital, do ponto de vista energético, o físico debilitado oscila uma frequência vital, são frequências. Nosso corpo é frequência, né? Energia, quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar certa dose de energia, que é o que passa a energia, né? Que pode fazer o sistema bioenergético passe a vibrar de forma apropriada, harmonizada. Existem formas de tratamento que interagem com a energia do ser humano, como a acupuntura, a homeopatia, a cromoterapia, os florais, o passo magnético, a prece, a água fluidificada. No entanto, o tratamento não deve ter como foco apenas o corpo, né? Pois dessa forma não se obterá a cura, apenas a melhora dos sintomas. Então, centros vitais. Os centros vitais captam as energias do universo e os transmitem para todo o corpo. E o tipo de vibração mental que emitimos pode perturbar certas dessas energias. Os conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Eu vou chegar lá onde eu quero falar. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia no nosso corpo, nós somos energia, né? Podem produzir doença em maior ou menor gravidade em qualquer tipo de órgão. Cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesses órgãos a falta ou excesso de energia. Assim, conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos diretamente num determinado centro vital e, por consequência, num conjunto de órgãos. Nós estamos falando dos chakras, dos centros de força.
todo médium tem que estudar profundamente os centros de forças. E quem nos traz isso, que são os chakras, quem nos traz isso? Lá no livro Massural, nosso querido André Luiz, falando dos centros de força. Porque o médium que está dando passe, ele tem que entender profundamente os chakras, né? Não só o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico e o esplênico, que são 7 chakras que se trabalham, né? Fora os outros chakras, o humeral, o esplênico, tem vários outros. E o médium, quando aplica o passe, ele tem que ir direcionando, ele vai, que a sua via intuitiva, o médico dali, ele vai incluindo você e tocando aquelas áreas de energia. E você começa, com o trabalho, você começa a sentir a tua mão, às vezes, pegando fogo muito frio. Isso é muito comum. Então você vê, nós temos a glândula pineal em cima, está ligado ao coronário. A glândula hipófise, ou pituitária frontal. As glândulas tireoide e paratireoide está ligado ao laríngeo. A glândula timo está ligada ao cardíaco. Glândulas pâncreas suprarrenais está ligado ao gástrico. A glândula baço está ligado ao esplênico. As glândulas ovários da mulher e intestino dos homens está ligado ao genético. Certo? Então, coronário. O coronário recebe estímulos do espírito. Elo entre a mente do perispírito e o centro físico. Cede da nossa consciência, impulsiona os demais centros. O frontal. O sistema frontal, o sistema nervoso, raciocínio, intelecto, intuição, clarividência e tal. O laríngeo. Olha só. Fonação, audição, vias respiratórias, comanda paladar, boca, traqueia e pulmões. Cardíaco, equilíbrio, intercâmbio e controle da motilidade. Sistema circulatório e coração. O gástrico, gestão, absorção e metabolização dos alimentos, fígado, estômago e intestino. Esplênico, sistema hemático, vitalização do corpo físico e imunidade, que é o baço. E o genético, sistema reprodutor. Instinto criadores, emoções sexuais, coluna vertebral e vias urinárias. Então, quando baixa a autoestima, pode causar bloqueio no centro cardíaco. Olha só, quanto ensinamento. O qual afeta o funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico. Então, se o paciente chega com você, com baixa autoestima, e numa entrevista, por isso que você tem que entrevistar o paciente, né? O que está acontecendo com ele, para saber se é um processo de interferência espiritual, se é um processo. Porque obsessão simples, todos nós temos. Todos nós temos obsessões simples. Em pequeno ou grande, mas todos nós estamos suscetíveis a isso. Né? Mas, aquelas situações diferentes, né? Aí é mais complicado. Então a entrevista vai te direcionar se você tem que ir para a desobsessão, se você tem que assistir palestra e passe, se você vai passar do tratamento espiritual, ali você vai reorganizando, né? É por isso que a entrevista na nossa casa são 2 médicos que ficam. Um, às vezes está medializado, o outro não. O outro está escaneando aí o paciente. Então, quando se dá a baixa autoestima, essa informação é levada a nós médicos dentro da sala e o médico que vai aplicar o trabalho de passe magnético, ele vai se concentrar onde? No centro cardíaco. É justamente aquelas épocas estabilizadas. A forma inadequada de expressar o que sente ou não, expressão verbal de sentimento, pode interferir na função do laríngeo, do centro laríngeo. Esta pode ser a causa de muitos casos de amigdalite, ou de repetição, ou transtorno da tireoide. Né?
Sabendo disso, então, o coronário está ligado às energias espirituais, coronário frontal e laríngeo, né? Está ligado às energias espirituais, pensamentos e consciência. O cardíaco, o gástrico e o esplênico está ligado às energias vitais, sentimentos e emoções. O genésico está ligado a energias físicas, desejos e sensações. Quando o paciente se encontra em depressão, o chakra que nós trabalhamos é o esplênico. Totalmente no esplênico. Que as energias estão totalmente desequilibradas. Quando você está num processo de obsessão, de interferências espirituais, você trabalha 2 chakras, que é o gástrico e o esplênico, oh meu Deus do céu, o humeral. O humeral. Porque é onde entram as interferências espirituais, né? Pelo chakra humeral ou pelo gástrico. Então você vê o médico, ele tem que estar estudando isso, né? Essas energias, porque se você vai aplicar o passe no público, aberto ali, o médico sente isso. Se ele estuda, ele sente isso. Porque é transfusão de energia, é caridade e amor. Então nós temos que saber isso. Mas tem muita gente que torce o nariz para quando se fala em chakras, né? Não, são centros de força. São as energias. Os hindus já trabalharam com isso lá atrás. Mas aí vem o André Luiz para encher de força. Olha essa maravilha, né? Então, o contato com a realidade e as realizações estão ligados ao centro coronário. Perspectivas, direcionamento, objetivos da vida ligam ao seu centro frontal. Ansiedade, orgulho, alegria, satisfação são sentimentos vinculados ao centro gástrico. A verbalização, criatividade, introversão estão ligados ao centro laríngeo. Autoestima, aceitação, compaixão, angústia, controle emocional estão ligados ao centro cardíaco. Depressão, perda de apetite, rancor, ódio, raiva e medo estão relacionados ao centro esplênico. Olha só. Fadiga constante, baixa autoestima, baixa energia vital estão relacionados ao centro genésico. Olha só. Quanto é o desconhecimento nosso? E tem muito médico que não conhece isso. Tem muito médico que não estuda. Né, Deni? Tivemos um curso recentemente. Tá? Tivemos aqui um. Tiveram? Reciclagem. Mas não é isso? Tem que se falar exaustivamente. Porque o médico tem que estudar isso. Porque você está doando energia. Nós doamos o que temos de melhor. Nós não curamos ninguém, o médico não cura ninguém. Quando você está numa sala de tratamento e põe as mãos, você está doando o seu fluido magnético. O fluido magnético, gerenciado pela sua vontade. Mas a falange espiritual, os diretores espirituais daquele trabalho todo, né, interagem com os seus fluidos de cura, médicos, né, do espaço, que estão ali na caridade do amor e transmutam essas energias de cura, ligando, interagindo a sua mão, o seu fluido magnético, transforma a sua mão num canhão de luz. É isso que funciona dessa forma. E é dessa forma que você, aquele canhão de luz, vai minimizar a dor daqueles irmãos que ali se encontram perto de você. Então nós somos esse elemento. Isso é muita responsabilidade. Por isso que o médico não pode ficar doente, o médico doente não dá paz. Então, são situações que tem que estudar mesmo. E pode, né? Então, o tratamento fluídico, o passe magnético. Jesus, né? Esse que se pegou, tem aproximado,
Senhor, se quiser, pode me curar, né? Uma passagem de leproso. E Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: quero que fique limpo, né? E ele saiu. O problema do leproso, né? Que é a passagem dos 11 leprosos, né? Apenas um voltou para agradecer. Apenas um. Os outros 10 voltaram a ser leprosos, porque não fizeram sua reforma antes. Então, Marcos, o chefe da sinagoga Jairo, né? Curando a minha filhinha que está nas últimas, Jesus impondo as mãos. Passa inerente. Marcos, trouxeram um cego, né? Ali, recuperou. O que Jesus faz? Cospe no chão, pega a porra. Precisava daquilo? Não, mas o povo precisava ver aquilo. Né? Olha só. Então a medicina do futuro. Não vai dar tempo, não. A medicina do futuro, nós sabemos qual é. Né? Olha, a medicina espírita, né? Tratamento espiritual. Você se conscientizar que nós somos espíritos mortais, que a doença está no espírito, não está no corpo. Tratando do espírito, você pegar no corpo. E graças a Deus já está acontecendo isso. Está acontecendo isso. O doutor Felipe já tem uma faculdade de medicina espiritual. Sim, doutor Felipe. E o doutor Frutuoso faz parte desse grupo. Ah? Frutuoso também. Faz parte. Sim, com certeza. Ele faz parte desse mesmo grupo. Eu sei, eu acompanho eles. O Frutuoso é um amigo nosso. O trabalho deles são fantásticos, é isso mesmo. Tem que arrombar as portas da universidade. Isso daí é amor, é caridade. A maior caridade do doutor espírita é a sua divulgação. O Emmanuel fala isso, o Bezerra ratifica. Então, o médico futuro combinará o quê? O conhecimento científico e o conhecimento espiritual. Por isso que nós começamos isso naquela história. Fala para o seu médico, você está com a dor no coração, mas fala que, né? É análise dentro de nós. Então, mas serão de pouca valia os recursos da medicina da terra, do céu, enquanto não aprendemos os caminhos de Jesus. Lógico que sim. Eu oro a Deus por todas as coisas, a próxima continua. Voltamos de novo nisso. Então, a grande cura proposta pelo Espiritismo, qual é? O cumprimento de um sério programa de iluminação interior. Esse que é o problema. Apoiar na prática do bem, na vivência cristã constante. É a transformação moral nossa, a transformação é aquela pequena palavrinha, reforma íntima, que nós não queremos fazer, nós relutamos em fazer a reforma íntima. Vós sois deuses, né? Nosso Chico. Porventura não sabe que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador. Até pode ter sido um grande hospital, e é um hospital de almas. A casa espírita é um hotel. Sabia? É um hotel. Onde o H é o hospital de almas, o O é oficina do bem, o T é o tempo de oração, o E é educandário, escola, e o L é lar dos corações. É um hotel ou não é um hotel? É um hotel. Né? Esse hospital de almas que nós somos aqui, né? Dando atendimento àqueles sofredores que chegam aqui pior do que nós. Nós somos gansos em tratamento. Nós estamos até um pouquinho melhor hoje. Mas somos doentes da alma também. Com certeza absoluta. Né? Então, a Terra pode ter sido um grande hospital, onde o dispensamento das leis de Deus é a doença de todos. Né? O remédio traz ao enfermo um remédio eficaz, para que todas as histórias se transformem em suave caminho de redenção. Esse vídeo 4? Peraí. Eu não sei quem é espiritual, mas vou pular também, que não dá para pular. Senão não acabamos hoje não. Então, vídeo 4, não sei qual. Sim. Vamos para dar tempo. Dá tempo? Tá bom, né? Não é no livro que
Daqui a pouco as pessoas me demitem. Meia-noite agora, eu tenho tanto tempo no mundo. Casas grandes, pequenas famílias, mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo e desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Volte a valorizar o que realmente tem valor. Olhe e veja o que realmente é belo. Tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família e com os amigos. Pois a vida passa. Ela é apenas um sopro, uma vela acesa que o dia se apaga. Um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquele que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz. Por um mundo melhor, cheio de paz. Bom fim de semana. São os recadinhos do coração, né? Não é isso? Então, prometo que estou encerrando, tá? Está lá, tudo bem. Não, está no vídeo. Não. Então, vamos curar. Agora vamos dar uma livre, né? Falou tanta. Só dentro de umas feridas a gente, né? Então vamos dar um alívio, né? Então vamos curar nossas enfermidades. Mudando o quê? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os sentimentos, criando a nossa própria luz. Brilhe a nossa luz. Temos que curar o nosso interior, curando o espírito. Aumentando as nossas vibrações positivas, conseguiremos atrair as energias cósmicas, respirando energia universal, composta de remédios naturais, com potência pura ainda desconhecida por nós, pelo nome. O amor é um sentimento poderoso. Ele é composto de fraternidade, de paz, de compreensão, de harmonia, de paciência, sinceridade, luz, desinteresses materiais, cheios de vibração positiva. O alto amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e todos os profetas. Somos beneficiados quando doamos a alguém. Em primeiro lugar, ganhamos a luz eterna. Atraímos luz para o nosso lado. Vamos começar a viver assim hoje, mesmo sorrindo, alegre, feliz, distribuindo energias positivas, estaremos recebendo automaticamente as mesmas energias pela faixa da vibração interior. Quantos vão se aproximar de nós, querendo aprender a sorrir, a ser alegre, a ser feliz, como você aprendeu? Algumas pessoas vão até perguntar, como se faz para viver assim? A felicidade é um sentimento interior e não exterior, como muitos ainda estão procurando. Seja inteligente, cure-se, jogue fora tudo que for negativo que estiver ainda dentro de nós. Distribua com todos e vivendo cheios de energias positivas. Sua vida vai mudar, descobrindo perdão para tudo e para todos. As verdadeiras igrejas não são as de cimento, e sim a dos nossos corações. Distribua com todos, vivendo cheio de energias positivas. Sua vida vai mudar, descobrindo perdão para tudo e para todos. As verdadeiras igrejas não são simples nossos corações. Vídeo. 5. Vai. Não, vídeo de felicidade. Vai.
essa música, conhece? Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai sem perceber Felicidade, vocês estão sentindo. Mas eu cantava, não lembra? deixar olhar, receber o fogo falar. Lembrar os dias que você deixou passar sem ver a luz. Gente, assim foi muito doente, né? Chorar, chorar, vamos ver os dias voltar nunca mais. Melhor viver, não tem coisa boa. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e depois dançar. Quando a chuva vem, melhor viver, não tem coisa boa. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique nervoso, tudo isso logo vai passar. Tudo na vida passa, né? Se você vai rir, sem perceber, felicidade só distância. Chover, deixar molhar, a receber o som do voar. Melhor viver, não tem Coisa no lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, Melhor viver, não tem coisa no lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e dançar. dançar na chuva quando a chuva vem. 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 Vou deixar. Marcelo Genesi. Pai de Deus, em nossos corações, que a paz do Filho Nazareno, esse amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos incluindo, nos harmonizando, nos dando força, coragem, discernimento para prosseguirmos essa nossa jornada evolutiva nesse planeta de provas e expiações.
E quantos ainda, mestre amado, não te conhecem? Aqueles irmãos que se encontram na fazenda, na tristeza, na agonia, nas favelas, nos guetos, embaixo de pontes e viadutos, nos leprosários, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, no leito de dor, no hospital, numa casa. Dos países onde a guerra graça à permissividade de seus governantes. Em situações praticidas, corrupção, ódio, rancor. E nessa terra nossa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, também se encontram essas mazelas todas. Que o seu manto de amor, mestre amado, possa nos envolver, a cada um de nós que nos encontramos em provas também nesse planeta. Que a sua paz nos dê a paz interior. Que sua paz nos fortaleça na nossa caminhada evolutiva, fortalecendo a nossa fé, Senhor, a nossa fé no futuro, na certeza absoluta que somos espíritos imortais. E quando possamos nunca deixar de esquecer o seu convite amorável que nos fizeste há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia e muito amor em nossos corações. Paz e bem, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor.